Meu nome é Helena, tenho 32 anos, e nunca imaginei que me tornaria o tipo de pessoa capaz de trair. Durante 8 anos de casamento com Daniel, sempre me vi como uma esposa fiel, dedicada, aquela que priorizava a família acima de tudo. Mas a verdade é que nos últimos 2 anos, nosso casamento havia se transformado em algo completamente diferente do que sonhamos no altar. Daniel era gerente de uma empresa de tecnologia e vivia mergulhado no trabalho. Saía de casa às 7 da manhã e raramente voltava antes das 10 da noite. Quando chegava, estava exausto demais para qualquer conversa significativa. Jantava em silêncio, assistia algo na televisão e adormecia no sofá. Nossa intimidade havia evaporado completamente. Fazia meses que não tínhamos uma noite romântica, uma conversa profunda, ou mesmo um beijo que durasse mais que 3 segundos. Eu trabalhava como designer gráfica em home office, o que significava passar dias inteiros sozinha em nossa casa vazia. As paredes pareciam ecoar minha solidão. Tentei conversar com Daniel diversas vezes sobre o distanciamento entre nós, mas ele sempre tinha a mesma resposta. Estou fazendo isso por nós, Helena. Preciso garantir nossa estabilidade financeira, como se dinheiro pudesse substituir companheirismo, como se contas pagas compensassem a ausência de amor. Comecei a me sentir invisível, olhava no espelho e via uma mulher que estava desaparecendo aos poucos, apagando-se na rotina sufocante de um casamento que existia apenas no papel. Parei de me arrumar, de usar maquiagem, de escolher roupas bonitas. Para quê? Não havia ninguém para me ver, para me admirar, para me fazer sentir desejada. Foi nesse contexto de vazio emocional que Marcela, minha melhor amiga desde a faculdade, decidiu intervir. Era uma quinta-feira comum, quando Marcela apareceu em minha casa sem avisar, com 2 taças de vinho e uma determinação que eu conhecia bem. Chega, Helena, você vai apodrecer nessa casa? Ela disse, servindo o vinho sem cerimônia. Sábado vamos sair, e não aceito não como resposta. Marcela, eu sou casada, não posso sair para baladas como se fosse solteira. Balada? Ela riu. Tô falando de um clube social, não de um antro. É um lugar sofisticado, com música ao vivo, pessoas interessantes. Você precisa se lembrar de que existe vida além dessas 4 paredes. Hesitei. Parte de mim sabia que era uma má ideia, mas outra parte, aquela que estava morrendo de solidão, ansiava por uma noite diferente, por sentir-se viva novamente. Daniel nem vai perceber que saí, murmurei, mais para mim mesma do que para Marcela. E esse é exatamente o problema, ela respondeu, tocando minha mão. Você se tornou um fantasma na própria vida. Só estou te pedindo uma noite, para lembrar quem você é, além de esposa, negligenciada. Acabei concordando. Disse a Daniel que iria a um evento corporativo com Marcela. E ele mal levantou os olhos do laptop quando respondi. Tudo bem, divirta-se. Nem perguntou detalhes, nem demonstrou o menor interesse. Aquilo doeu mais do que eu esperava. No sábado à tarde, Marcela chegou com uma mala cheia de roupas e maquiagem. Vamos te transformar? Anunciou com entusiasmo. Fazia tanto tempo que eu não me arrumava de verdade, que o processo pareceu quase terapêutico. Marcela escolheu um vestido preto, que realçava minhas curvas. Aplicou uma maquiagem que destacava meus olhos verdes e arrumou meu cabelo castanho em ondas soltas. Quando me olhei no espelho, mal reconheci a mulher refletida ali. Você está deslumbrante, Marcela disse com orgulho. Essa é a Helena que eu conheço. Daniel nem estava em casa quando saímos. Havia mandado uma mensagem dizendo que precisaria trabalhar até tarde no escritório. Novamente, senti uma pontada de raiva e decepção, mas rapidamente a suprimi. Não iria deixar que ele arruinasse minha noite, mesmo estando ausente. O clube ficava em uma área nobre da cidade. Por fora, parecia discreto, mas por dentro era luxuoso e vibrante. Música só preenchia o ambiente, pessoas bem vestidas conversavam em grupos animados, e a iluminação suave criava uma atmosfera sofisticada e acolhedora. Bem-vinda de volta ao mundo dos vivos, Marcela brincou, entregando-me uma taça de champanhe. Estava na 2ª taça de champanhe quando o vi. Rafael estava sozinho no bar, alto, moreno, com um sorriso confiante que transmitia tanto charme quanto perigo. Nossos olhares se cruzaram, e senti um arrepio percorrer minha espinha.
Fazia tanto tempo que alguém não olhava para mim daquela forma, menos como se eu fosse a única mulher no recinto. Aquele cara não tira os olhos de você. Marcela Sochuru, com um sorriso travesso. Sou casada, respondi automaticamente, exibindo minha aliança. E daí, você não pode conversar? Não pode se sentir desejada por alguns minutos? Antes que pudesse responder, Rafael se aproximou. Boa noite. Posso oferecer uma bebida? Sua voz era grave e aveludada. De perto era ainda mais atraente, olhos castanhos profundos, perfume masculino marcante, um sorriso que prometia aventuras. Ela adoraria. Marcela respondeu por mim, dando-me um empurrãozinho. O que se seguiu foi uma conversa que fluiu com uma facilidade desconcertante. Rafael era arquiteto, divorciado há 2 anos, tinha um senso de humor inteligente e, mais importante, me ouvia de verdade. Fazia perguntas sobre minha vida, meu trabalho, meus sonhos. Quando eu falava, ele mantinha contato visual, sorria nos momentos certos, demonstrava genuíno interesse. Era tudo o que Daniel não havia sido nos últimos anos. A música mudou para algo mais lento e sensual. Rafael estendeu a mão. Quer dançar? Deveria ter recusado. Deveria ter me lembrado de meus votos, de meu casamento, de Daniel. Mas naquele momento, tudo o que conseguia pensar era em como me sentia invisível há tanto tempo e como Rafael me fazia sentir vista. Por que não? Ouvi-me responder. Na pista de dança, Rafael me puxou suavemente para perto. Suas mãos encontraram minha cintura com uma familiaridade que deveria me alarmar, mas que, em vez disso, enviou ondas de calor por todo o meu corpo. Dançamos colados, movendo-nos no ritmo da música, e pela primeira vez, em anos, me senti desejável, feminina, viva. Você é linda, Rafael murmurou em meu ouvido. Sua respiração quente contra minha pele. Meu coração acelerou. Sou casada. Sei. Posso ver a aliança? Seus dedos traçaram círculos suaves em minhas costas. Mas não posso ver seu marido. A verdade daquelas palavras me atingiu como um soco. Daniel não estava ali. Daniel nunca estava. Daniel havia me abandonado emocionalmente muito antes daquela noite. A música continuou. E a dança se tornou cada vez mais íntima. As mãos de Rafael exploravam minha cintura, minhas costas, a curva do meu quadril. Eu sabia que estava cruzando uma linha perigosa, mas o champanhe, a solidão acumulada e a atenção inebriante me embriagavam mais do que qualquer bebida. Então, aconteceu. Rafael inclinou-se e beijou meu pescoço lentamente, deliberadamente. Suas mãos apertaram minha cintura, puxando-me ainda mais perto. Eu deveria tê-lo afastado imediatamente, mas meu corpo traiu minha mente. Por alguns segundos eternos, fechei os olhos e me permiti sentir desejada, importante, presente. Foi quando escutei a voz que congelou meu sangue. Helena, abri os olhos e vi Daniel a poucos metros de distância. Seu rosto era uma máscara de choque, dor e raiva. Ao seu lado estavam 2 colegas de trabalho, igualmente surpresos com a cena. O tempo pareceu parar. Rafael soltou-me imediatamente, dando um passo para trás. A música continuava tocando, as pessoas continuavam dançando, mas meu mundo havia desmoronado completamente. Daniel, Minha voz saiu como um sussurro estrangulado. Eu posso explicar? Sua voz tremeu de emoção contida. Explicar o que exatamente? Que você mentiu sobre onde estaria esta noite, que está deixando outro homem te tocar, da forma que só eu deveria poder fazer. As pessoas ao redor começaram a perceber o drama se desenrolando. A música pareceu ficar mais baixa, embora provavelmente fosse apenas minha percepção distorcida. Senti todos os olhares sobre mim. Você disse que estaria num evento corporativo. Daniel continuou, sua voz ficando mais alta. Nunca imaginei que o evento fosse você nos braços de outro homem. Rafael tentou intervir. Olha, amigo, foi só uma dança. Você não fala comigo. Daniel explodiu, virando-se para ele. Você não tem ideia do que acabou de destruir. Marcela apareceu ao meu lado, tentando mediar a situação. Daniel, acalme-se. Vamos conversar com calma, calma. Ele riu amargamente. Minha esposa está me traindo na frente de meio mundo.
E você quer calma? Eu não estava te traindo, protestei, lágrimas começando a escorrer pelo meu rosto. Foi só uma dança que saiu do controle. Eu bebi demais. Você mentiu. Daniel me interrompeu. Mentiu sobre onde estaria. Se arrumou como nunca se arruma para mim. E deixou outro homem fazer coisas que você não me deixa fazer há meses. A verdade daquelas palavras me cortou profundamente. Ele estava certo. Nos últimos meses, eu havia me fechado para ele, rejeitado suas raras tentativas de intimidade, construído muros entre nós. Porque você nunca está presente. Gritei de volta, minha própria raiva finalmente emergindo. Quando foi a última vez que você realmente me viu, Daniel? Quando foi a última vez que conversamos sobre algo além de contas e responsabilidades? Então, a culpa é minha? Ele perguntou. Incrédulo, eu trabalho até tarde para nos dar uma vida confortável, e isso te dá o direito de me trair? Eu não te traí. Foi só, não minta mais para mim. Sua voz ecoou pelo clube, silenciando completamente o ambiente. Eu vi, Helena, eu vi a forma como você estava agarrada a ele, a forma como permitiu que te tocasse. Vi seu rosto quando ele beijou seu pescoço. Você não parecia uma mulher sendo forçada. Parecia uma mulher que estava exatamente onde queria estar. Não consegui. Responder. As lágrimas caíam livremente agora, borrando minha maquiagem cuidadosamente aplicada. Porque ele estava certo. Por aqueles breves momentos, eu realmente quis estar ali. Eu quero o divórcio. Daniel disse friamente. Sua voz agora perigosamente calma. Não consigo mais olhar para você. Então, ele saiu. Seus colegas de trabalho o seguindo rapidamente, deixando-me destruída no meio da pista de dança. Os dias seguintes foram um borrão de dor e arrependimento. Daniel não voltou para casa naquela noite, nem na seguinte. Ele foi morar temporariamente com seu irmão, recusando-se a falar comigo, exceto através de mensagens curtas sobre questões práticas. Eu passei aqueles primeiros dias alternando entre crises de choro e estados de entorpecimento emocional. Marcela tentou me consolar, mas até ela admitiu que a situação estava além de sua capacidade de ajudar. Eu nunca deveria ter te convencido a sair, ela disse, culpa evidente em sua voz. Não foi culpa sua, respondi, minha voz rouca de tanto chorar. Fui eu quem fez as escolhas erradas naquela noite. Você não forçou o Rafael a me tocar e não me forçou a permitir. A notícia do que aconteceu se espalhou rapidamente. Os colegas de Daniel que presenciaram a cena inevitavelmente comentaram com outros, e logo o escritório inteiro sabia sobre a esposa infiel do Daniel. A reputação dele no trabalho sofreu. Colegas o olhavam com pena ou evitavam o assunto completamente, o que de certa forma era ainda pior. Para mim, as consequências sociais foram igualmente devastadoras. Nossas famílias ficaram sabendo. Minha mãe chorou ao telefone, perguntando onde havia errado na minha criação. Os pais de Daniel, que sempre me trataram como uma filha, agora mal conseguiam manter uma conversa civilizada comigo. Nosso círculo de amigos casados se dividiu. Alguns tomaram o lado de Daniel automaticamente, considerando minha ação imperdoável. Outros tentaram permanecer neutros, mas a tensão era palpável. Convites para eventos sociais pararam de chegar. 2 semanas após aquela noite fatídica, sentei-me pela primeira vez com Daniel na presença de seus advogados. O homem à minha frente parecia um estranho. Seus olhos, que um dia me olharam com tanto amor, agora estavam frios e distantes. Quero que seja rápido e limpo, Daniel declarou sem rodeios. Você pode ficar com a casa, mas quero metade do valor dela em outros ativos. Não tenho interesse em dividir pensão, já que ambos trabalhamos. Daniel, podemos conversar sobre isso sem advogados? Tentei. Somos adultos. Fomos casados por 8 anos. Fomos casados. Ele enfatizou a palavra no passado. Até você decidir que nossos votos não significavam nada. Não foi assim. Protestei. Eu cometi um erro terrível. Eu sei. Mas não foi planejado. Não foi um caso. Foi um momento de fraqueza. Depois de meses me sentindo invisível e abandonada. Invisível. Ele riu sem humor.
Eu estava trabalhando para nós, Helena, para nossa segurança financeira, para nosso futuro. Mas que futuro? Rebati, minha própria frustração emergindo. Um futuro onde somos companheiros de casa que dividem despesas, onde passamos dias sem uma conversa real. Isso não é casamento, Daniel. Há meses que não é. Então, por que você não pediu o divórcio antes? Ele questionou. Por que teve que me humilhar publicamente, destruir minha reputação, transformar nosso casamento numa piada? A verdade daquelas palavras me atingiu. Ele estava certo. Eu deveria ter sido honesta sobre minha infelicidade. Deveria ter exigido mudanças ou terminado o relacionamento com dignidade. Em vez disso, escolhi o caminho da traição e da destruição. No meio do processo de divórcio, Rafael me contatou, encontrou meu perfil nas redes sociais e enviou uma mensagem. Vi nos jornais sobre seu divórcio. Sinto muito se causei problemas. Posso te levar para jantar? A audácia da mensagem me deixou atônita. Esse homem havia sido catalisador da destruição do meu casamento. E agora queria me levar para jantar. Como se nada tivesse acontecido, minha primeira reação foi raiva. Bloqueei o número imediatamente. Mas depois, sozinha em nossa casa vazia, Daniel já havia removido a maioria de suas coisas. Me peguei pensando naquela noite. Não em Rafael especificamente, mas na sensação de ser desejada, vista, importante. Era uma sensação que eu não deveria buscar validação externa para encontrar. Percebi, tarde demais, que meu problema não era Daniel, ou a falta de atenção dele. Era minha própria falta de amor próprio. Minha incapacidade de comunicar minhas necessidades, minha disposição para aceitar migalhas de afeto. 3 meses após aquela noite fatídica, o divórcio estava quase finalizado. Durante uma das últimas reuniões, Daniel finalmente permitiu uma conversa real, sem advogados. Posso te fazer uma pergunta? Ele disse, sua voz mais suave do que havia sido em semanas. Claro, você ainda me amava? Naquela noite, quando estava nos braços dele, ainda havia amor por mim? Em algum lugar, a pergunta me pegou desprevenida. Respirei fundo, antes de responder. Sim, eu ainda te amava, ainda amo, na verdade. Mas amor não estava sendo suficiente, Daniel. Amor sem presença, sem atenção, sem conexão, eventualmente seca como uma planta sem água. Ele assentiu, lentamente. Eu percebi algumas coisas também. Depois que saí de casa, tive muito tempo para pensar. Percebi que me escondi no trabalho. Usar a estabilidade financeira como desculpa era mais fácil do que enfrentar os problemas reais do nosso casamento. O que você quer dizer? Eu me sentia inadequado, admitiu, olhando para as próprias mãos. Você é criativa, espontânea, cheia de vida. Eu sou metódico, previsível, chato. Parte de mim sempre temeu que você percebesse que merecia alguém melhor. Então me enterrei no trabalho, porque ali eu era competente, valorizado, bem-sucedido. Suas palavras me chocaram. Daniel, eu nunca pensei que você fosse chato. Eu me apaixonei por sua estabilidade, por sua confiabilidade. Você me fazia sentir segura, mas não amada. Ele completou. Não desejada. E isso é tão importante quanto segurança, não é? Lágrimas corriam pelo meu rosto novamente. Se tivéssemos tido essa conversa meses atrás, eu sei, ele interrompeu suavemente. Mas não tivemos, e agora é tarde demais. Porque mesmo entendendo tudo isso, mesmo reconhecendo minha parte na deterioração do nosso casamento, não consigo esquecer aquela imagem. Você nos braços dele, o jeito que seu corpo se moldava ao dele, a expressão no seu rosto. Ele fez uma pausa, sua voz embargada. Essa imagem me assombra, Helena. Toda noite, quando fecho os olhos, é o que vejo. E não consigo seguir em frente enquanto ainda estiver casado com você. O divórcio foi finalizado 6 meses após aquela noite no clube. O processo foi menos amargo do que poderia ter sido. Graças às nossas conversas tardias sobre responsabilidades compartilhadas, mas o custo emocional foi devastador para ambos. Daniel desenvolveu insônia crônica e começou terapia para lidar com questões de confiança. Seu desempenho no trabalho sofreu temporariamente e ele perdeu uma promoção
que havia esperado por anos. Ele me contou mais tarde que passou meses sem conseguir pensar em ter um relacionamento novamente. Sua capacidade de confiar profundamente abalada. Para mim, as consequências foram igualmente severas. Perdi não apenas meu marido, mas grande parte da minha rede social. Amigos queer nossos tornaram-se dele. E eu me vi cada vez mais isolada. Desenvolvi ansiedade social, com medo de encontrar pessoas que soubessem da história, que me julgassem. Meu trabalho como designer freelancer sofreu também. Clientes que eram amigos do casal começaram a cancelar contratos. Minha reputação profissional, que eu havia construído cuidadosamente ao longo dos anos, foi manchada por associação com meu escândalo pessoal. Mas talvez o custo mais doloroso tenha sido o relacionamento com minha família. Minha mãe, sempre tradicional em seus valores, levou mais de um ano para conseguir me olhar nos olhos novamente, sem uma expressão de decepção. Meu pai simplesmente parou de falar comigo por meses, sua forma de lidar com a vergonha que sentiu. Comecei terapia intensiva 3 meses após o divórcio. Nas sessões, fui forçada a confrontar verdades desconfortáveis sobre mim mesma. Percebi que sempre havia procurado validação externa menos primeiro dos meus pais. Depois de Daniel, finalmente, de Rafael naquela noite fatídica. Você usou a atenção daquele homem como um band-aid emocional. Minha terapeuta explicou durante uma sessão particularmente difícil, mas band-aids não curam feridas profundas, apenas as escondem temporariamente. Comecei a entender que minha infelicidade no casamento não era apenas sobre Daniel trabalhar demais, era sobre minha própria incapacidade de defender minhas necessidades, de exigir atenção, de ser vulnerável sobre minha solidão. Eu havia me tornado passiva em meu próprio relacionamento, esperando que Daniel adivinhasse o que eu precisava, em vez de comunicar claramente. E quando suas necessidades não foram atendidas, a terapeuta continuou. Você buscou preenche-las da maneira mais destrutiva possível. Não porque é uma má pessoa, mas porque nunca aprendeu formas saudáveis de lidar com carências emocionais. A terapia também me ajudou a processar a culpa esmagadora. Passei meses punindo-me, mentalmente revivendo aquela noite repetidamente, imaginando todas as escolhas diferentes que poderia ter feito. A culpa se transformou em depressão, e houve momentos em que questionei se valia a pena continuar. Um ano após o divórcio, encontrei Daniel por acaso, em um café. Ele estava diferente, menos mais magro, com algumas mechas grisalhas que não existiam antes, mas seus olhos tinham recuperado parte da vida que haviam perdido. Helena, ele disse, surpreso, mas não hostil. Daniel, como você está? Melhor? Respondeu honestamente. Fiz muitas mudanças. Saí daquele emprego que estava me consumindo, encontrei algo com melhor. Equilibrium. Aprendi a priorizar diferente. Fico feliz em ouvir isso. Houve uma pausa desconfortável. Então ele disse: posso me sentar? Só por alguns minutos? Concordei, e ele se juntou a mim na mesa. Conversamos por quase 1 hora menos. Realmente conversamos. Da forma que não havíamos feito nos últimos anos de casamento. Ele me contou sobre seu novo trabalho, sobre a terapia que o ajudou a reconstruir sua confiança. Contei sobre meu próprio processo terapêutico, sobre como estava lentamente reconstruindo minha vida e relacionamentos. Você sabe, ele disse eventualmente, passei tanto tempo com raiva de você, mas a terapia me ajudou a perceber que não éramos felizes há muito tempo. O que você fez foi terrível. E não vou fingir que não doeu profundamente. Mas nosso casamento estava quebrado muito antes daquela noite. Eu sei, concordei suavemente. E sinto muito, Daniel. Não pelo nosso casamento ter acabado menos. Acho que era inevitável. Mas pela forma como acabou. Você merecia honestidade e respeito. Não traição e humilhação. Ele assentiu. E vi lágrimas em seus olhos. Obrigado por dizer isso. Precisava ouvir. Você conseguiu seguir em frente? Perguntei, hesitantemente. Em termos de relacionamentos, um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Estou conhecendo alguém, devagar, com muita cautela. Mas sim,
Estou tentando. E você? Não. Admite. Ainda não estou pronta. Preciso aprender a estar confortável comigo mesma antes de poder estar com outra pessoa. Antes de nos despedirmos, Daniel me tocou o braço gentilmente. Helena, espero que você encontre a felicidade. Devert, você cometeu um erro terrível, mas não é uma pessoa terrível. Levou um tempo para eu entender a diferença. Aquelas palavras foram o perdão, que eu nem sabia que precisava, desesperadamente. Descobre por acaso, através de conhecidos mútuos, que Rafael também enfrentou consequências. Sua reputação de destruidor de casamentos se espalhou em seu círculo social. Mulheres casadas o evitavam, homens desconfiavam dele, e ele perdeu diversas amizades. Mais tarde soube que ele tentou iniciar relacionamentos sérios, mas sua reputação o precedia. Parceiras em potencial pesquisavam seu nome online e encontravam referências ao incidente. Algumas pessoas do clube haviam postado sobre o drama nas redes sociais. Isso criou uma barreira significativa para conexões genuínas. Não senti satisfação com suas dificuldades. Na verdade, percebi que ele também era humano. Alguém que tomou uma decisão impulsiva que teve repercussões muito além do que imaginou. Talvez, como eu, ele aprendeu que ações têm consequências e que momentos de prazer efêmero podem custar anos de paz. 2 anos após aquela noite que mudou tudo, minha vida era irreconhecível. Mudei-me para outra cidade, começando fresco onde ninguém conhecia minha história. Expandi meu negócio de design, focando em criar algo significativo em vez de apenas sobreviver. Reconectei-me lentamente com minha família. Minha mãe e eu tivemos conversas longas e dolorosas sobre expectativas, perdão e crescimento. Meu pai, homem de poucas palavras, simplesmente me abraçou um dia e disse: "Você ainda é minha filha." Foi suficiente. Aprendi a estar sozinha sem me sentir solitária. Desenvolvi hobbies. Fiz novas amizades baseadas em interesses compartilhados, em vez de conveniência social. Aprendi que meu valor não dependia da atenção masculina ou da aprovação social. A terapia continuou sendo fundamental. Aprendi sobre comunicação saudável, sobre estabelecer e respeitar limites, sobre a diferença entre solidão e solitude. Aprendi que sentimentos não justificam ações, que posso sentir atração por outras pessoas, estando em um relacionamento, sem precisar agir sobre isso. Mais importante, aprendi sobre responsabilidade. Não a responsabilidade pelos problemas do meu casamento. Essa era compartilhada, mas a responsabilidade absoluta por minhas escolhas naquela noite. Daniel tinha falhas, nosso casamento tinha problemas, eu estava infeliz menos. Tudo isso era verdade, mas nada disso me forçou a fazer as escolhas que fiz. Hoje, 3 anos após aquela noite no clube, posso olhar para trás com uma perspectiva que só o tempo e o trabalho árduo de autoconstrução podem proporcionar. As cicatrizes permanecem menos tanto para mim quanto para Daniel, mas elas nos ensinaram lições valiosas sobre nós mesmos e sobre relacionamentos. Daniel se casou novamente com alguém que conheceu através de amigos. Vi fotos do casamento nas redes sociais, ele me desbloqueou eventualmente, e o sorriso em seu rosto era genuíno. Fiquei feliz por ele verdadeiramente. Ele merecia essa segunda chance de felicidade. Quanto a mim, ainda estou solteira. Tive alguns encontros, mas nada sério. Não por falta de oportunidades, mas porque agora tenho padrões diferentes. Procuro conexão real, comunicação honesta, compatibilidade genuína, e estou disposta a esperar pelo certo, em vez de me contentar com o disponível. As consequências daquela noite se estenderam muito além do que eu poderia imaginar. Não foi apenas um casamento que terminou, mas toda uma rede de relacionamentos foi afetada. Famílias foram magoadas, amizades foram perdidas, reputações foram manchadas, 2 carreiras sofreram temporariamente. 3 pessoas, eu, Daniel e Rafael, tiveram que reconstruir suas vidas de formas fundamentais. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Seria honesta com Daniel sobre minha infelicidade muito antes. Exigiria atenção, teria conversas difíceis, talvez sugerisse aconselhamento matrimonial. E se mesmo assim não funcionasse,
Teria terminado o relacionamento com dignidade antes de buscar atenção em outro lugar. Mas não posso voltar no tempo. Posso apenas seguir em frente, carregando as lições aprendidas através da dor. Posso ser uma pessoa melhor, mais íntegra, mais comunicativa. Posso honrar o casamento que tive sendo melhor nos relacionamentos futuros. Os primeiros 6 meses após o divórcio foram os mais sombrios da minha vida. A culpa não era apenas um sentimento, era uma presença física que carregava comigo todos os dias. Acordava no meio da noite com o coração acelerado, revivendo aquela cena em loops intermináveis. O olhar de Daniel quando me viu, a dor crua em seus olhos, a forma como sua voz tremeu, quando disse: "Eu quero o divórcio." Tudo isso se repetia na minha mente como um filme de terror, do qual eu não conseguia escapar. Perdi 15 quilos naqueles meses, não porque estivesse tentando emagrecer, mas porque a comida havia perdido todo o sabor. Tudo tinha gosto de cinzas. Minha terapeuta ficou preocupada o suficiente para sugerir medicação antidepressiva, mas eu recusei inicialmente. Parte de mim sentia que merecia aquele sofrimento, que era minha penitência pelo que havia feito. "Você está se punindo", a doutora Andrade disse durante uma sessão particularmente difícil. E embora o arrependimento seja apropriado, a autopunição destrutiva não é. "Você cometeu um erro terrível, Helena, mas continua sendo um ser humano que merece cuidado. Inclusive, de si mesma." Eventualmente aceitei a medicação, não porque quisesse parar de sentir a culpa. Essa eu sabia que teria que processar e carregar menos, mas porque precisava funcionar. Precisava sobreviver para ter a chance de me tornar uma pessoa melhor. Uma coisa inesperada aconteceu durante meu processo de recuperação. Comecei a frequentar um grupo de apoio para pessoas lidando com questões relacionadas à traição, tanto vítimas quanto perpetradores. Inicialmente, estava aterrorizada com a ideia de admitir publicamente o que havia feito. Mas minha terapeuta insistiu que confrontar minha vergonha em um ambiente seguro seria terapêutico. O grupo se reunia todas as quintas-feiras à noite, em uma sala discreta, nos fundos de uma igreja. Havia cerca de 15 pessoas, menos algumas vítimas de infidelidade, outras que haviam traído seus parceiros. No meu primeiro dia, mal consegui falar. Quando finalmente compartilhei minha história, minha voz tremeu tanto que mal era audível. Foi Marina, uma mulher de 50 e poucos anos, quem respondeu primeiro. "Obrigada por sua coragem ao compartilhar", ela disse gentilmente. "Sei como é difícil admitir que você foi a pessoa que causou a dor." Marina havia traído seu marido 20 anos antes, durante um período de crise de meia-idade. "Destruí meu casamento de 25 anos, ela contou. "Perdi não apenas meu marido, mas o respeito dos meus filhos adultos. Eles levaram anos para conseguir me perdoar, e mesmo agora, 2 décadas depois, ainda há momentos em que vejo aquela decepção nos olhos deles." Suas palavras me atingiram profundamente. 20 anos depois, e ela ainda carregava aquilo. Será que eu carregaria minha culpa e vergonha pela mesma extensão de tempo? "Você aprende a conviver com isso", Marina continuou, como se tivesse lido minha mente. "A culpa nunca desaparece completamente, mas com o tempo, você aprende a transformá-la em algo produtivo." Eu me tornei voluntária em abrigos para mulheres. Trabalho com jovens em relacionamentos abusivos, tento usar minha experiência para ajudar outros a fazerem escolhas melhores. Outro membro do grupo, Rodrigo, compartilhou sua história de ter sido traído pela esposa de 15 anos. "O que mais doeu", ele disse, sua voz ainda carregada de emoção anos depois, "não foi o ato físico em si. Foi a mentira, a quebra de confiança. Foi descobrir que a pessoa que eu acreditava conhecer melhor do que ninguém no mundo era capaz de me enganar tão completamente." Suas palavras ecoaram o que Daniel havia me dito. Percebi que a traição não era apenas sobre sexo ou atração física. Menos era sobre a destruição da confiança, da segurança, da própria fundação sobre a qual um relacionamento é construído. O que eu não havia previsto eram todos os efeitos colaterais da minha ação naquela noite. Não foram apenas Daniel e eu que sofremos as consequências. A irmã de Daniel, Júlia, com quem eu havia desenvolvido uma amizade próxima ao longo dos anos, parou de
falar comigo completamente. Ela me enviou uma mensagem devastadora 2 semanas após o incidente. Você não fez isso apenas com meu irmão. Fez com toda a nossa família, assistimos ele construir sua vida com você, investimos emocionalmente no casamento de vocês, e você destruiu tudo em uma noite. Não posso ter você na minha vida. Perdi não apenas uma cunhada, mas uma das minhas melhores amigas. Júlia havia sido minha confidente, a pessoa com quem eu conversava sobre tudo. Seu afastamento deixou um vazio doloroso. Meus próprios amigos se dividiram de formas que eu não esperava. Carolina, minha amiga desde a escola, ficou do meu lado inicialmente. Relacionamentos são complicados, ela disse. Não vou te julgar por um erro. Mas 6 meses depois, quando seu próprio casamento passou por uma fase difícil, e seu marido a acusou de ser como Helena, nossa amizade azedou. Você se tornou um símbolo do que pode dar errado. Ela me disse tristemente, e meu marido não confia em você, perto de mim. Desculpe, mas preciso priorizar meu casamento. Até Marcela, que havia me convencido a sair naquela noite, foi afetada. Ela se sentia terrivelmente culpada, mesmo eu insistindo que as escolhas foram minhas. Se eu não tivesse te arrastado para aquele clube, ela dizia repetidamente, nada disso teria acontecido. Nosso relacionamento nunca foi o mesmo. Havia uma tensão subjacente, um peso, não dito, entre nós. 8 meses após o divórcio, recebi uma ligação inesperada. Era Dona Irene Meade Daniel. Meu coração disparou quando vi o nome dela na tela. Helena, sua voz era formal, fria. Gostaria de conversar com você. Pessoalmente, encontramo-nos em um café neutro, longe do nosso antigo bairro. Dona Irene chegou acompanhada de seu marido, seu Roberto. Ambos pareciam ter envelhecido anos em meses. Havia novas rugas em seus rostos, uma tristeza em seus olhos, que não existia antes. Você sabe por que queríamos falar com você? Dona Irene começou, sem rodeios. Não, senhora, porque precisamos de respostas. Precisamos entender como a menina que aceitamos em nossa família, que tratamos como filha, foi capaz de destruir nosso filho daquela maneira. Suas palavras eram como facas, cada uma cortando profundamente. Dona Irene, deixe-me terminar, ela interrompeu, erguendo a mão. Daniel foi criado para ser um homem de família, para valorizar o casamento, para ser fiel e trabalhador. Quando vocês se casaram, pensamos que ele havia encontrado sua parceira para a vida toda. Sonhávamos com netos, com festas de família, com envelhecer vendo vocês dois felizes juntos. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Seu Roberto continuou onde sua esposa parou. Assistimos nosso filho se tornar uma sombra de si mesmo. Ele passou meses deprimido, questionando seu próprio valor, incapaz de confiar em qualquer pessoa. Teve que fazer terapia intensiva só para conseguir dormir à noite. E tudo por quê? Por alguns minutos de prazer com um estranho. Não foi sobre prazer, consegui dizer entre soluços. Foi sobre me sentir invisível, abandonada, sozinha. Não estou justificando, o que fiz, menos, foi imperdoável. Mas nosso casamento estava quebrado há muito tempo. Então você deveria ter tido a coragem de terminá-lo honestamente, Dona Irene disse, firmemente. Deveria ter nos dado a chance de mediar, de ajudar vocês a resolver os problemas, ou a separar com dignidade. Em vez disso, você escolheu a humilhação pública, a traição, a destruição. Não havia nada que eu pudesse dizer. Eles estavam completamente certos. Viemos aqui não para ouvir desculpas, seu Roberto disse, sua voz suavizando ligeiramente, mas para que você entenda o alcance completo do que fez. Você não destruiu apenas um casamento, destruiu nossa confiança em relacionamentos, nossa fé em compromissos, nossa capacidade de ver nosso filho feliz, sem temer que ele seja magoado novamente. E queremos que você saiba, Dona Irene, acrescentou, que, embora tentemos perdoar, eventualmente, por nossa própria paz de espírito, nunca poderemos esquecer. Você sempre será a pessoa que quebrou nosso filho. Eles se levantaram para sair. Na porta, Dona Irene se virou uma última vez. Mas também viemos te dizer que esperamos que você encontre paz, Helena. Não por você, mas porque a alternativa, você se destruindo com culpa, não desfaz o
que aconteceu. Apenas adiciona mais dor ao mundo. Após aquele encontro devastador, algo mudou em mim. Percebi que havia estado tão focado em processar minha culpa e vergonha, que não havia realmente feito o trabalho profundo de entender por que fiz o que fiz. Intensifiquei minha terapia, adicionando sessões semanais. A doutora Andrade me guiou através de exercícios dolorosos de autoexploração. Vamos além da noite no clube, ela disse. Vamos para sua infância, seus primeiros relacionamentos, os padrões que você estabeleceu muito antes de conhecer Daniel. Descobri coisas desconfortáveis sobre mim mesma. Percebi que sempre havia buscado validação externa porque cresci em uma casa onde amor era condicional. Meu pai, embora não abusivo, era emocionalmente distante, e eu passei minha infância tentando ganhar sua atenção e aprovação. Minha mãe, por sua vez, havia modelado um tipo de feminilidade que equiparava valor feminino com ser desejável para os homens. Você internalizou a crença de que seu valor vem de ser desejada, a doutora Andrade explicou. Então, quando Daniel parou de demonstrar desejo por você, ou quando você percebeu isso, dessa forma menos sua própria autoimagem desmoronou. Rafael não foi sobre Rafael. Foi sobre provar a si mesma que você ainda era desejável, ainda tinha valor. Essa percepção foi simultaneamente libertadora e devastadora. Libertadora porque me ajudou a entender que minhas ações não foram simplesmente maldade ou falta de caráter. Surgiram de feridas profundas, não curadas. Devastadora, porque significava que eu havia carregado essas feridas para dentro do meu casamento. Havia prejudicado Daniel por causa de problemas que não tinham nada a ver com ele. Comecei um diário, documentando não apenas meus dias, mas meus padrões de pensamento, meus gatilhos emocionais, os momentos em que buscava validação externa. Aprendi a identificar quando estava procurando preenchimento externo para vazios internos. 1 ano e meio após o divórcio, escrevi uma carta para Daniel. Não esperava a resposta, mas minha terapeuta sugeriu como parte do meu processo de cura. Querido Daniel, sei que já pedi desculpas inúmeras vezes, mas sinto que nunca realmente articulei a profundidade do meu arrependimento ou da minha compreensão sobre o que fiz. Você tinha razão sobre tudo. Eu menti, traí sua confiança, te humilhei publicamente. Pior ainda, destruí algo bonito que nós construímos juntos por 8 anos. Não há desculpa que possa justificar minhas ações naquela noite, mas quero que você saiba que passei este último 1 ano e meio fazendo um trabalho profundo em mim mesma. Não para pagar o que fiz menos, isso é impossível, mas para entender por que fiz, para identificar as feridas e padrões que me levaram a fazer escolhas tão destrutivas. Aprendi que carregava para nosso casamento expectativas irrealistas e feridas não curadas da minha infância. Aprendi que nunca soube como comunicar minhas necessidades de forma saudável, preferindo ressentimento silencioso a conversas difíceis. Aprendi que buscava validação externa porque não tinha validação interna. Nada disso te absolve de sua parte nos problemas do nosso casamento. Você estava ausente, emocionalmente indisponível, priorizando o trabalho sobre nosso relacionamento, mas suas falhas não justificam minha traição. Eu deveria ter exigido mudanças ou terminado o casamento honestamente. Não estou pedindo perdão. Não espero nem mereço isso, mas quero que saiba que não foi em vão. As consequências devastadoras das minhas ações me transformaram em uma pessoa fundamentalmente diferente. Aprendi lições que nunca esquecerei. Desenvolvi empatia que não tinha antes. Ganhei perspectiva que só pode vir de perder tudo. Se algum dia você tiver filhos, espero que eles nunca passem pelo que eu fiz você passar. Se você se casar novamente, e espero que sim, desejo que você encontre alguém que te valorize todos os dias, que comunique suas necessidades, que honre seus votos. Quanto a mim, estou lentamente reconstruindo uma vida. Não a vida que planejamos juntos, mas uma vida baseada em autenticidade, responsabilidade e crescimento contínuo. Obrigada por ter me amado quando eu era mais fácil de amar. Sinto muito por não ter te amado melhor quando tinha a chance. Com respeito e arrependimento eterno, Helena, enviei a carta,
sem esperar resposta. Mas 3 semanas depois, recebi uma breve mensagem de Daniel. Helena, obrigado pela carta. Reconheço seu crescimento e espero que continue nesse caminho. Não posso dizer que te perdoei completamente, menos ainda. Estou processando tudo, mas posso dizer que não te odeio mais. E isso é progresso. Cuide-se. Daniel, aquelas poucas linhas significaram mais para mim do que ele poderia imaginar. Não era perdão completo, mas era um alívio da hostilidade, uma abertura para a possibilidade de paz eventual. Nos 2 anos seguintes, aprendi lições sobre relacionamentos que gostaria de ter sabido antes. Aprendi através de terapia, grupos de apoio, livros e principalmente através da reflexão dolorosa sobre meu próprio casamento fracassado. Aprendi que a atração por outras pessoas é normal, mesmo em relacionamentos felizes. O que importa não é a ausência de tentação, mas como lidamos com ela. Um relacionamento saudável não elimina completamente nossa capacidade de notar ou sentir atração por outros, mas nos dá razões para não agir sobre isso, e nos fornece ferramentas para processar esses sentimentos de forma madura. Aprendi que comunicação é literalmente tudo. Cada problema no meu casamento poderia ter sido resolvido, ou pelo menos endereçado honestamente, através de comunicação clara e vulnerável. Mas eu havia escolhido ressentimento, silencioso, e Daniel havia escolhido fuga para o trabalho. Nenhum de nós teve a coragem de ter conversas difíceis até que fosse tarde demais. Aprendi que responsabilidade é não negociável. Sim, Daniel contribuiu para os problemas do nosso casamento. Sim, eu estava infeliz. Sim, eu me sentia negligenciada. Mas nada disso me forçou a trair. Eu fiz uma escolha consciente naquela noite. Uma série delas, na verdade, e tentar dividir a culpa ou justificar minhas ações apenas diminuía minha capacidade de crescer. Aprendi que integridade é escolher fazer a coisa certa mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando a alternativa é tentadora. Integridade é terminar um relacionamento antes de começar outro. É ser honesta sobre infelicidade, em vez de buscar escapismos. É honrar compromissos mesmo quando são inconvenientes. 3 anos após aquela noite fatídica, mudei-me para uma nova cidade. Não estava fugindo. Havia feito o trabalho necessário em terapia. Havia confrontado minhas demons. Havia processado a culpa, mas precisava de um novo começo. Um lugar onde não fosse conhecida como aquela mulher que traiu o marido. Aluguei um pequeno apartamento em um bairro vibrante e acolhedor. Redecorei pessoalmente, escolhendo cores e móveis que refletiam quem eu havia me tornado, não quem eu era. Era um espaço completamente meu, sem memórias dolorosas, sem fantasmas do passado. Expandi meu negócio de design, focando em projetos que me apaixonavam genuinamente, em vez de apenas aceitar qualquer cliente que pagasse. Descobri que tinha talento para design de marca para pequenos negócios liderados por mulheres, e isso se tornou minha especialidade. Havia algo profundamente satisfatório em ajudar outras mulheres a construir seus sonhos. Fiz novas amizades, cuidadosamente. Procurei pessoas que compartilhavam meus valores renovados de honestidade e autenticidade. Fui aberta sobre meu passado quando apropriado, não escondendo minha história, mas também não permitindo que me definisse completamente. Comecei a praticar yoga e meditação, ferramentas que minha terapeuta havia sugerido para ansiedade e autodescoberta. No começo, achei ridículo. Sentar em silêncio com meus pensamentos era a última coisa que queria fazer. Mas com o tempo, aprendi a apreciar aqueles momentos de quietude, de conexão comigo mesma. Voluntariei-me em um abrigo para mulheres, assim como Marina do grupo de apoio havia sugerido. Ajudar outras mulheres que estavam passando por crises em seus relacionamentos me deu perspectiva e propósito. Não aconselhava, não estava qualificada para isso, menos, mas ouvia. Oferecia apoio prático e ocasionalmente compartilhava minha própria história como advertência. Hoje, olhando para trás 3 anos depois daquela noite no clube, posso finalmente ver a situação completa com clareza. O que fiz foi errado. Ponto final. Não há mais ou justificativas que mudem isso. Traí a confiança de alguém que me amava
quebrei votos sagrados, causei dor imensurável a Daniel e a todos ao nosso redor. Essas são verdades que carrego e carregarei sempre. Mas também aprendi que pessoas são complexas, e erros mesmo erros terríveis, não definem completamente quem somos. Somos a soma de nossas ações, sim, mas também de como respondemos a nossos erros, de como crescemos através da adversidade, de como usamos nossas experiências para nos tornar melhores. Aprendi que relacionamentos requerem trabalho constante, comunicação vulnerável e comprometimento ativo. Não basta amar alguém, você tem que demonstrar esse amor todos os dias, através de atenção, presença e escolhas consistentes de priorizar o relacionamento. Aprendi que quando você está infeliz em um relacionamento, tem 3 opções éticas: trabalhar para melhorá-lo através de comunicação honesta e, possivelmente, terapia de casal. Aceitar as limitações do relacionamento e encontrar paz com elas, ou terminar o relacionamento de forma respeitosa. Traição nunca é uma opção aceitável. Aprendi sobre as consequências em cascata de nossas ações. Uma noite de fraqueza destruiu não apenas um casamento, mas afetou famílias inteiras, círculos sociais, carreiras e deixou cicatrizes emocionais que levarão anos para curar completamente. Mais importante, aprendi sobre perdão, não necessariamente o perdão dos outros, embora seja grata pelo perdão parcial de Daniel, mas o perdão próprio. Aprendi que posso reconhecer plenamente a gravidade do meu erro, enquanto ainda me permito ser uma pessoa em crescimento, alguém que merece paz e uma segunda chance de viver com integridade. A história que começou com deixei outro homem me tocar no clube não termina com redenção perfeita ou final feliz. A vida real raramente oferece essas coisas. Termina com crescimento doloroso, com lições aprendidas da forma mais difícil, com cicatrizes que se tornaram lembretes de fazer melhor. Se você está lendo isso e se vê em uma situação similar, infeliz em seu relacionamento, tentado pela atenção de outra pessoa, sentindo-se negligenciado ou invisível, por favor, aprenda com meu erro. Tenha a conversa difícil. Exija o que precisa. Busque terapia de casal. E se nada disso funcionar, tenha a coragem de terminar honestamente antes de buscar conexão em outro lugar. As consequências da traição são devastadoras e duradouras, muito além do que você pode imaginar naquele momento de tentação. O prazer momentâneo de atenção e desejo é absolutamente insignificante comparado aos anos de dor, culpa, relacionamentos destruídos e reputação manchada que se seguem. Aprendi essas lições tarde demais para salvar meu casamento, mas não é tarde demais para compartilhar essas lições, para esperar que minha história sirva como advertência para outros, para usar minha experiência dolorosa para, talvez, evitar que outras pessoas cometam os mesmos erros, porque no final, integridade não é sobre nunca ser tentado, é sobre fazer a escolha certa, mesmo quando é difícil. É sobre honrar compromissos, mesmo quando são desconfortáveis. É sobre ser a pessoa que você quer ser, não a pessoa que momentos de fraqueza tentam transformá-lo. E essa é uma lição que, embora custou tudo para aprender, valeu a pena por me transformar em alguém que finalmente pode olhar no espelho e respeitar a pessoa refletida ali.